Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Qualquer documento que traga a esta Casa a oportunidade de aumentarmos o espectro da discussão política e, de certa forma, para aprofundarmos os poderes de fiscalização do debate do Parlamento, é sempre louvável. Mas não temos qualquer dúvida que esta boa intenção do PCP, uma vez mais, irá esbarrar na intransigência de uma maioria composta por dois partidos, PSD e CDS, que se recusam, dia após dia, semana após semana, que se recusam determinantemente a aprovar uma mera audição parlamentar à Secretária Regional do Ambiente, quanto mais permitir que a mesma seja fiscalizada no âmbito de um debate anual. E há, de facto, um espesso muro de proteção da maioria deste Parlamento à fiscalização à governante que tutela o ambiente, preferindo sempre a maioria optar por ouvir os responsáveis do IFCN do que a própria governante. Um profundo tabu, não somente coberto pela anulação da ação fiscalizadora, mas também por uma repressão da tematização e da discussão. E lá terá a maioria as suas razões para não quererem ouvir a Sra. Secretária do Ambiente. O certo é que, se há área onde o Governo bloqueia a ação democrática e fiscalizadora desta Casa, essa área é, de facto, a área ambiental. Quer estejamos a falar do esclarecimento sobre a construção da Estrada das Chinchas, não entendo quê. Quer estejamos a falar da implementação do teleférico do Corral das Freiras, quer estejamos a falar dos necessários esclarecimentos sobre o abate das cabras pela Polícia Florestal, quer estejamos a falar dos esclarecimentos sobre os eventuais e os atuais abandonos de reservas naturais, quer estejamos a falar dos imprescindíveis esclarecimentos sobre o depósito de 7 contentores de resíduos de amianto nos aterros nas Ginchas, sem qualquer tipo de licença, constituindo um crime ambiental e uma ameaça à saúde pública gravíssima de um material comprovadamente cancerígeno. Mas em todos estes casos, e em tantos outros casos, a maioria impediu a auscultação da Secretária Regional, a qual continua confortavelmente sentada em silêncio na sua cadeira governativa. E os madeirenses continuam sem saber em que circunstâncias ocorreram estes crimes ambientais, impedindo que se apurassem as responsabilidades sobre a forma como este organismo público lidou com esta situação. A oposição, em particular, e este Parlamento na sua globalidade, simplesmente não conseguem fiscalizar o Governo Regional, nomeadamente na área ambiental, porque a maioria não permite que a oposição coloque aquelas questões mais incómodas à Sra. Secretária do Ambiente. E é isto que se passa nos bastidores deste hemiciclo. Mas a verdade é que o ambiente e as alterações climáticas e a própria conservação do meio ambiente deixaram há muito de ser uma prioridade para a maioria PSD. E agora com o CDS. É imperativo entendermos, de uma vez por todas, que o ambiente somos todos nós e tudo o que nos rodeia. E se em tempos víamos estas temáticas profundamente ligadas às políticas da proteção dos bichinhos, passa a expressão, hoje em dia é necessário considerarmos as políticas ambientais numa visão holística, considerando toda a cadeia ecológica à qual necessariamente também nós pertencemos. Uma má gestão das políticas ambientais poderá alterar significativamente e de uma forma irreversível a paisagem e o ambiente que todos nós atualmente conhecemos. E isso terá graves implicações, quer ao nível do turismo, eu sei que Vossas Excelências interessam-se muito pelo dinheiro, quer ao nível do turismo, quer também ao nível agrícola, com a destruição das nossas culturas, quer ao nível ambiental, com a diminuição dos nossos recursos naturais. E, infelizmente, não nos faltam exemplos da contínua desconsideração governativa e até o contínuo desprezo pela nossa agricultura e pelo nosso património natural. Numa altura em que os líderes mundiais apelam à união, apelam à proteção das florestas nativas, como a Amazónia, ou como a floresta do Congo, ou como as selvas da Malásia, o que é que faz o Governo Regional da Madeira? Propõe-se a destruir uma porção de floresta protegida na zona das Chinchas, em pleno coração da Laura e Silva, património da humanidade, zona de proteção especial. E propõe-se a destruir esta zona das Chinchas, ignorando os 20 milhões de anos de história desta floresta. São 20 milhões de anos desta floresta. Um autêntico fóssil vivo de floresta úmida, subtropical,
uma autêntica relíquia do período terciário, resistia 20 milhões de anos, resistia a incêndios, resistia a glaciações, mas agora sucumbe por um capricho autoritário e prepotente do quero, posso e mando. Hoje, a Madeira sofre o maior ataque político à sua conservação e à preservação da biodiversidade. Mas, infelizmente, os ataques ambientais do Governo Regional não se ficam pela estrada das Ginjas. Porque nunca um governo foi tão prejudicial ao nosso meio ambiente. Um governo que abate espécies endémicas únicas em todo o mundo, com dinheiro público e sem qualquer tipo de estudo de viabilidade. Um governo que arrancou dezenas de hectares de urres e de outras plantas, também elas endémicas, também elas únicas em todo o mundo, centenárias, que foram simplesmente arrancadas no planalto do Polo da Serra. Um governo que libertou milhares de espécies invasoras, exóticas, no nosso património natural, apesar de todos os estudos, de todos os relatórios e, inclusive, da atual legislação que proíbe estas libertações. Um governo que, ano após ano, corta as verbas para o ambiente. Um governo que, ano após ano, corta as verbas para a conservação da natureza. Um governo que se vangloria de ter gasto milhões de euros na limpeza do maior número de espécies invasoras de sempre, para em seguida, logo seguida, plantar essas mesmas espécies invasoras altamente inflamáveis em outras localizações, algumas delas em áreas de risco de incêndio elevado. E, como um dos cúmulos, chama a comunicação social para propagandear essa sua façanha. Um governo que cria, e cria muito bem, novas reservas naturais, vangloriam-se de possuírem a maior área de reserva do país, mas depois não conseguem garantir os planos de gestão nem os efetivos para a fiscalização desta mesma reserva, para garantir a proteção e a correta concretização de todas as reservas da região. Portanto, temos reservas, sim, temos reservas, de facto, temos reservas no papel, mas não temos a fiscalização que garanta que estas mesmas sejam, de facto, áreas protegidas. Portanto, por todas estas razões, e termino já, Sr. Presidente, faz todo o sentido a implementação de um debate anual para que se discuta estas problemáticas e para que se implemente as corretas diretrizes e, como tal, o JPP irá acompanhar uma vez mais esta proposta. Muito obrigado.